Sou o Márcio Chiquito, presidente da Associação São Francisco de Assis para a Proteção dos Animais. Esta é a quarta aula do programa de Educação Popular da Associação. O tema hoje é educação. Todo mundo diz que educação é a base de tudo, tudo depende da educação. Isso é verdade. Tudo o que acontece no país depende de educação. E da educação decorrem inclusive os problemas sociais. O problema dos animais abandonados, inclusive, é decorrente dos erros cometidos na educação brasileira, da negligência criminosa com que a educação é tratada no Brasil. Eu fui professor de Química e Biologia há muitos anos. E ali eu vi que a sala de aula é o local onde se defrontam o poder absolutista do Estado e o poder carismático do professor. Olha, o Estado quer ser todo poderoso. Então ele trata de vencer o professor de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Nas ditaduras declaradas, os professores são presos, são mandados para campo de concentração e fuzilados. Exemplo, Terceiro Reich. Nas ditaduras disfarçadas, os professores são proletarizados, são submetidos a apartheid social e os serviços de propaganda pintam os professores como uns idiotões desatualizados. Exemplo, República Soviética do Brasil. Qual a função do sistema de educação numa nação? Na verdade, são três funções. A primeira delas, primeira função do sistema educacional. Acredito que todos se lembram aqui da minha primeira aula de bioética, que eu disse que a autonomia é um dos pilares da bioética. A autonomia, o cidadão ser capaz de pensar por si, pensar por conta própria. Isso é a primeira função de um sistema educacional, formar cidadãos autônomos, cidadãos preparados. Se o sistema educacional não é capaz de formar cidadãos preparados, então ele é entulho. Antes que alguém pense que eu falei o que não devia, ou foi um deslize, ou foi um lapso, ou até já esteja voltando o vídeo a ver se eu falei sim. Se o sistema de educação de uma nação não é capaz de formar cidadãos preparados, ele é entulho e deve ser tratado como tal. Segunda função de um sistema educacional. Vocês sabem que o sistema educacional brasileiro tem 4 níveis. Primário, ou seja, o ensino fundamental, primeira a 8ª série, ou como é moda agora, primeira a 9ª série. Esse nível dá ao cidadão a bagagem mínima necessária para viver em sociedade. É para isso que serve o ensino fundamental. Não é para ser pretexto para pagar menos de um salário mínimo. Depois vem o segundo grau do ensino médio, como dizem hoje. Quando o cidadão termina o ensino médio, ele já tem noções de química, física, biologia, matemática, línguas, o início da arte de falar em público, ou seja, ele tem a formação que 100 anos atrás só os eruditos podiam ter. Pense nisso quando você for procurar um emprego e o cidadão disser que segundo grau não é estudo. Primeiro e segundo graus, mais cursos técnicos e livres, formam o profissional executor, que é o profissional que executa as diretrizes dadas pelos planejadores. Note bem, profissional executor não é um robô que só sabe de sim mestre e não mestre. Ele deve ser um cidadão preparado que sabe o que está fazendo e pode dialogar com os planejadores. Então essa é a missão do primeiro e segundo graus. Depois vem terceiro grau, universidade, que forma os bacharéis. Quem são os bacharéis? São elite intelectual da nação. São
os profissionais executores, ou desculpe, planejadores por excelência. Não são proletários que têm que procurar um emprego e depois sair de manhã e voltar de noite e ganhar 2.500 no final do mês. Depois vem a pós-graduação, mestrado, doutorado, especializações, etc. Para que serve a pós-graduação? Para aprimorar o bacharel, não para o cidadão ver o que ele devia ter visto na graduação. Então, é essa a função do terceiro e quarto graus, graduação e pós-graduação, formar o profissional planejador. Planejador não é um Deus que pode tudo e manda tudo. Ele tem limitações técnicas, limitações éticas, etc, etc. Entretanto, a missão dele é fazer o que já foi dito nas aulas anteriores, ser o pilar da sustentabilidade e ser o gerenciador dos sistemas de saúde. É esta a missão, a segunda função do sistema educacional, formar os profissionais executores e planejadores. A terceira função do sistema educacional é um pouco diferente. Para isso, nós precisamos pensar em uma mudança de paradigma. A educação tem por missão formar pessoas capacitadas a mudar a realidade injusta em que vivem. O Brasil hoje pensa em educação para o mercado de trabalho. Significa pegar um cidadão, colocá-lo anos e anos na escola, contando contos da carochinha para ele sair e trabalhar como um proletário com mão de obra barata. Isso tem de acabar. Temos que passar para educação para a realidade. E não é por acaso que eu coloquei um R maiúsculo aqui. A educação que possibilita ao cidadão modificar a realidade injusta onde vive. Especialmente nessa mudança de paradigma, deve ser vista com muita atenção por uma classe profissional em particular, a classe veterinária. Esses profissionais devem prestar muita atenção nesta mudança que deve ser feita, porque não é admissível que profissionais planejadores sejam reduzidos a executores para os fins de ganhos de industriais vorazes. E isto aqui nos leva à missão final do sistema de educação e dos educadores. É levar o Brasil fluentemente para o primeiro mundo, como se dizia no tempo do Collor? Não. É transformar o Brasil numa Coreia do Sul? Não. É fazer uma coisa mais alta. Transformar o Brasil no novo defensor da civilização ocidental. Termina aqui a quarta aula do Programa de Educação Popular da Associação São Francisco de Assis.